Oi, gente. Quanto tempo? Pois é, hoje eu resolvi gravar um vídeo de novo, apesar das olheiras, do cansaço, do desespero de uma pobre secretária escolar no mês de dezembro. Isso é praticamente um filme de terror. Eu não sei se é terror ou é drama, mas fica entre uma coisa e outra, mais ou menos. O trampo tá difícil, galera. Tá, o negócio tá, mas eu estou resistindo bravamente. E aí hoje, assim, super cansada, fiz um mapeamento agora, tempo corrido, eu falei, eu vou gravar, né? Apesar do cansaço, enfim. Vamos falar do que interessa, né? Vamos falar do Rei de Copas. Rei de Copas é sempre um bom assunto. Acho que por causa disso também que eu resolvi gravar um videozinho hoje. Rei de Copas numa quinta-feira. Quinta-feira do grande benéfico Júpiter. Vamos falar um pouquinho de um pouquinho de outro. Vamos começar falando do Rei de Copas. Quem é o Rei de Copas? O Rei de Copas é o príncipe de Copas que amadureceu. Não é incrível isso? Na verdade, quando a gente para pensar nos personagens da corte, e a gente sempre faz essa análise, eu pelo menos eu faço essa análise do passo de amadurecimento, né? Então assim, o príncipe amadurece e vira rei, a princesa amadurece e vira rainha, né? Então, esse processo de amadurecimento, na verdade, como isso se expressa em termos práticos, né, na interpretação dos arcanos? Todas aquelas qualidades daquele naipe, ou seja, daquele elemento, né, essas características elas vão se depurando, elas vão melhorando, elas vão evoluindo. Então, por exemplo, se a gente tem um príncipe de copas, que é um Dom Juan, um sedutor, apaixonante e apaixonado, porque ele se apaixona assim, não se engane, ele não fica só seduzindo, né, as mocinhas, ele também se apaixona, só que ele é extremamente volúvel. Então assim, o grande amor de hoje pode ser: quem é seu nome? Qual é seu nome? Quem é você mesmo? De onde eu te conheço? Ele pode simplesmente ignorar solenemente aquela pessoa que até o outro dia era o amor da sua vida. Isso tem a cara do príncipe de copas. Enquanto ele tá ali, ele é intenso, ele é aquilo tudo, né? Mas o tempo passa, né? As emoções dele oscilam, o que ele quer oscila. Nem ele mesmo sabe muito bem o que ele quer. A verdade é essa. O que acontece? Tudo isso, quando ele amadurece, ou seja, quando ele vira o Rei de Copas, ele já vai ter como característica o cuidado amoroso, ele vai ser sensível, ele vai ser profundo. Então, enquanto o príncipe de copas ele é superficial, é assim, tá tudo na superfície. E quando ele vira rei, ele aprofunda. Então ele é dono de um sentimento muito mais elaborado. Ele não é tão instável, né? Ele está mais seguro, ele está mais estruturado. Fica fácil da gente entender isso se a gente, principalmente em relação a príncipe e rei, se a gente pegar o elemento ligado ao personagem da corte. Acho que eu já falei sobre isso aqui. Então, princesas, elemento fogo, príncipes, elemento ar, rainhas, elemento água, reis, elemento terra. Então a gente está saindo de um ar, água, para um terra, água. Ar é volúvel, né? Ele tá aqui, ele tá ali, ele tá em todo lugar, mas a gente não sabe muito bem onde que ele tá. A terra não, a terra é sólida, é forte, é estruturada, né? Então a gente sai de um ser ou de uma energia de sentimentos mais fugazes para um outro de elementos de sentimentos mais profundos,
né? Mais estruturados, mais equilibrados, mais estáveis, né? E esse é o nosso rei de copas, esse é o cara, né? E esse é o cara que está vibrando aqui hoje, quinta-feira, né? A gente pode pensar na presença de um rei de copas, efetivamente, né? Uma pessoa real, concreta, influenciando o nosso dia de alguma maneira? Pode. Eu e os meus exemplos, né? Por exemplo, o meu rei de copas, de uma forma inesperada, porque afinal de contas, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, ainda é quarta-feira, eu encontrei com ele e ele resolveu ficar aqui comigo em casa. Então eu estou com um rei de copas ali, em algum lugar ali pra dentro. Então, assim, ele se manifestou concretamente, né? É uma pessoa que é um rei de copas. Mas a gente não é só isso, não necessariamente isso, né? A gente pode ter aí também situações de rei de copas, que seriam alguém? Situação de rei de copas são aquelas situações em que existe uma estabilidade emocional, existe um ambiente muito aconchegante, tranquilo, íntimo, né? Como encontros, reuniões entre amigos e namoro também pode ser. Então todas essas situações em que a gente lida com o emocional mais de uma forma mais equilibrada ou mais madura, né, são situações de rei de copas. Agora, se a gente parar para pensar no rei de copas em relação a Júpiter, né, quinta-feira a gente vai analisar o que? A gente vai analisar o poder, as autoridades, a sorte, as coisas estruturadas. Eu acho que a gente pode pensar, por exemplo, se a gente pensar no aspecto mais afetivo do rei de copas, a gente pode pensar num tipo de compromisso, de relacionamento afetivo. Se o rei de copas, ele é o cara mais maduro, que lida com o sentimento, com o amor de uma forma mais madura, e se por outro lado o Júpiter, ele fala também das coisas institucionalizadas, das estruturas mais formais, a gente pode pensar aí numa formalização de relacionamento, sim. A gente pode pensar também numa formalização do que se sente. Então não precisa ser uma coisa ligada ao relacionamento afetivo, mas sim ao sentimento. Então pode ser alguém falando para uma outra pessoa o quanto que gosta dela, por exemplo. Mas a gente também pode pensar em outras coisas, como por exemplo o poder que existe, né? Não vou nem falar do amor, que pra mim, como é que é? Eu vivo falando isso agora. O amor é a resposta para todas as perguntas. Isso pra mim é isso. Mas eu não falo nem especificamente desse amor. Eu tô querendo dizer que a energia do rei de copas, que é essa energia madura, tranquila e fluida, que é água, vamos lembrar disso, ela pode ser muito benéfica, ela pode ser um poder pra gente hoje. É mais ou menos como se eu dissesse assim, gente, vamos fluir, vamos fazer com que as coisas, o dia seja fluido, né? As relações com as pessoas, o nosso próprio trabalho, vamos fazer tudo com suavidade, vamos fazer tudo com essa maturidade emocional. Eu acho que a chave aí é a maturidade emocional, tá? Acho que de um modo geral o dia vai ser um dia gostoso, um dia tranquilo. O rei de copas, ele passa essa energia, né? É uma energia amorosa, entendeu? Acho que não será um dia de conflito, não será um dia de problema. E tem uma outra coisa, a gente também pode encarar esse rei de copas, pensando nele como pessoa,
como um homem de poder, que tem um certo poder hierárquico, ou que tem um certo poder pessoal, ou mesmo um sacerdote ou alguém ligado à vida espiritual, porque a água a gente pode associar de alguma forma a isso, ajudando a gente. Então, se tem alguém pensando em algum centro espírita, algum pai de santo, algum guru, entendeu? Algum lama tibetano, né? Vá, porque de repente você pode ter boas intuições, bons conselhos, boas orientações. Agora eu falei até uma palavrinha, intuição. Rei de Copas em quinta-feira de Júpiter. Pode ser um dia para ter intuições muito, 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 não só interessantes, mas intuições precisas, né? Então vamos ouvir aí a intuição, o lado espiritual, tá? Vamos ouvir o coração. Tá bom, gente? Agora eu preciso dormir desesperadamente. Ótima quinta para todos nós.